No quarto dia da greve dos caminhoneiros, supermercados começam a sentir o impacto da falta de abastecimento. E para evitar os prejuízos com a paralisação, o governo do estado realiza reuniões para discutir soluções de forma integrada. Em Criciúma, mudança nos horários dos ônibus a partir de hoje, medida devido à falta de combustível. E as negociações com o governo federal para o fim dos protestos. Vamos falar ainda sobre o impacto da alta do dólar no preço da soja e a abertura dos envelopes com os documentos para definir o próximo gestor do Hospital Regional de Araranguá. As notícias de Criciúma e do sul de Santa Catarina você confere a partir de agora, no ar pela TV Primavera, Informe Região. Quinta-feira, 24 de maio de 2018, para você que acompanha a TV Primavera, uma boa noite. A greve dos caminhoneiros chega hoje ao quarto dia. Com caminhões e veículos de carga parados em protestos em todo o país, começam a faltar produtos nas cidades. Os combustíveis que começaram a faltar nas bombas ontem, hoje já se esgotaram. E agora outro setor que começa a se preocupar é o dos supermercados. Em todo o estado, a Associação Catarinense de Supermercados, a ACATS, acompanha a situação do abastecimento. Com os caminhões parados nas estradas, os produtos deixam de ser entregues. O vice-presidente da associação conta que ainda não faltam produtos, mas que se a paralisação continuar, o impacto será visível em poucos dias. A situação do abastecimento ela é preocupante, já visto a dificuldade dos transportadores acessarem os nossos centros de distribuição e as nossas lojas. Por outro lado, também é uma preocupação muito grande porque os nossos CDs estão com dificuldade de abastecer as lojas que estão situadas aqui na região. A preocupação nossa agora, enquanto supermercadista, é o possível desabastecimento por conta da venda que está acontecendo e da não chegada dessas mercadorias nas nossas lojas. Essa é a nossa grande preocupação e torcendo que as negociações se encaminhem lá com os órgãos competentes e a parte interessada, apesar de acharmos que essa greve é legítima por conta da importância que esse setor da economia, que é o transporte, é para nós, mas preocupados que essa situação se resolva o mais rápido possível e que tudo volte ao normal, porque se isso não acontecer nos próximos dias, certamente as prateleiras começarão a ficar desabastecidas. Alguns supermercados da região que têm redes de atendimento maiores estão bem abastecidas. Isso acontece porque as redes de distribuição desses supermercados ficam localizadas na região. Por isso, ainda é possível fazer o reabastecimento. Nas lojas que estão situadas dentro de uma determinada região, onde está possível transitar, que não estão com necessidade de pegar as rodovias estaduais ou a própria federal, elas conseguem, de uma certa forma, receber, dependendo da localização do seu centro de distribuição, né? As redes que têm o centro de distribuição aqui e possuem lojas espalhadas por outras regiões, aí sim começaram a ter problemas. Mas se as mercadorias se esgotarem nos centros de distribuição, pode faltar aqui, no supermercado. As mercadorias que estão no centro de distribuição, elas são suficientes para abastecer determinada quantidade de dias. A partir do momento que essa mercadoria começar a se esvaziar ou se findar lá no CD, e nós impossibilitados de receber dos nossos fornecedores por conta da paralisação, aí fecha o ciclo do desabastecimento, porque a preocupação inicial são os produtos perecíveis, que normalmente não se faz grandes abastecimentos, eles são recebidos diariamente nas nossas lojas. E esses produtos perecíveis estão também correndo o risco de deteriorar nas filas dos caminhões parados aí na greve dos transportadores. Por outro lado, se a população evitar fazer as compras para não sair de casa e economizar gasolina, por exemplo, tem produto que pode estragar no próprio supermercado. Isso é um risco que se corre e aí a gente depende do comportamento do consumidor nesse momento. O que a gente espera é que o nosso consumidor, porque ele é um consumidor mais consciente até então, ele consiga transitar dentro das nossas lojas, fazer as compras necessárias para o seu abastecimento, para o seu consumo, de uma forma que a roda gire normalmente, né? Não haja uma grande volúpia de abastecimento por conta dessa paralisação, mas também que não haja um retrocesso nas compras. Para tentar minimizar os problemas causados pela greve dos caminhoneiros, o governo do estado reúne forças para discutir em conjunto a situação de cada órgão.
A gente confere na reportagem. Todas as unidades do Centro Integrado de Gestão de Riscos e Desastres, o CIGERD, do Estado, que são coordenadas pela Defesa Civil, estão recebendo reuniões. Na tarde desta quinta-feira, todos os órgãos estaduais que atuam na região se reuniram e cada um deles falou sobre as dificuldades que enfrenta ou que pode enfrentar nos próximos dias, com a greve dos caminhoneiros. Essas reuniões são de fortalecimento ao Centro de Gerenciamento de Crise em Florianópolis. E o espaço aqui se mostrou bastante produtivo com essa reunião de hoje. As instituições, de maneira integrada, puderam, então, mostrar a sua força, as suas problemáticas e as suas forças, potencialidades para essa gestão do evento que está acontecendo com a Parada dos Caminhoneiros. Então, nós ficamos felizes por colocar esse espaço aqui à disposição dessas organizações do colegiado do governo, onde eles puderam discutir junto com o secretário regional as ações a serem tomadas em suas instituições. Todos os órgãos já sentem o impacto da greve de alguma forma e se preparam para continuar mantendo os serviços. A Polícia Militar, por exemplo, já se organizou com o abastecimento das viaturas, além de contar com uma reserva de combustível. Já na manhã de ontem, quarta-feira, tivemos conversando com os comandantes de cada município e de cada batalhão, e buscando quantificar o problema, e até buscando junto aos postos que fazem abastecimento de combustível, manter uma reserva técnica para a Polícia Militar. E alguns locais se conseguia uma reserva razoável, outras cidades um pouco menos. Ontem, durante o dia, fizemos abastecimento de toda a frota, mesmo aqueles veículos que constantemente, na maioria das vezes, não são utilizados, mas completamos o tanque até para ter uma espécie de reserva também nos quartéis. O Corpo de Bombeiros também esteve representado no encontro e falou como se organiza para atender a população. Hoje, todos os veículos estão abastecidos e ainda há reserva de combustível para a corporação, mas que só será suficiente para mais alguns dias. Felizmente, não afetou ainda o Corpo de Bombeiros, tendo em vista que estamos no atendimento normal nas nossas ocorrências. Não teve nenhuma ocorrência assim envolvendo essas paralisações aí que estão ocorrendo em todo o país. Estamos com a nossa cota felizmente normal, nós temos uma sobra junto ao posto que fornece combustível. Temos também o apoio, em caso de encerrar essa cota, nós temos também o apoio do GAD, Grupo de Apoio ao Desastre. Infelizmente, as coisas estão na normalidade no Corpo de Bombeiros de Criciúma e toda a região sul de Santa Catarina. Além das forças de segurança, todos os órgãos estaduais estiveram representados e apresentaram suas dificuldades com a falta do transporte. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola, SIDASC, informou que há granjas da região em que os animais estão há mais de 50 horas sem alimento e que já recebeu ligações informando que em alguns pontos há canibalismo entre os animais. A Polícia Civil restringiu o atendimento para casos essenciais. A Casan demonstrou preocupação com o tratamento da água, que depende de produtos químicos que também não estão chegando nas estações de tratamento. Só tem produto para mais 25 dias na região, com exceção do município de 13 de Maio, que é o caso mais crítico, onde só há produto para mais 13 dias. Na educação, até esta quinta-feira, as aulas foram prejudicadas em 3 municípios que já oficializaram o não atendimento no transporte gratuito, que são Içara, Uruçanga e Lauro Miller. Em Criciúma, o SEDUP também está com as aulas prejudicadas, já que um grande número de alunos usa o mesmo meio de transporte que os alunos da Unesc, que também estão sem aula. Além da Unesc, a Exucre, Senac e a SATIC também suspenderam as aulas noturnas nesta quinta e sexta-feira. Além disso, algumas escolas das redes estadual e municipal de ensino já tiveram ausência de alunos e de professores, que não conseguiram chegar até as instituições. E na saúde, há dificuldade com o abastecimento de medicamentos e de vacinas, como a da gripe, por exemplo, que atende a campanha de vacinação. Nos postos ainda há abastecimento, mas a preocupação é para os próximos dias. Além disso, o Hospital São José anunciou que está atendendo apenas urgências e emergências e que as cirurgias eletivas foram canceladas temporariamente. A medida é para restringir o gasto de material e evitar que faltem para atendimentos emergenciais.
Uma das medidas apresentadas na reunião para evitar que esses serviços essenciais se esgotem foi a possibilidade de negociação para o abastecimento de combustível, pelo menos no posto que atende aos órgãos estaduais. Seria fácil, né, ter esse abastecimento nesse posto, né, que centraliza a distribuição de combustível, a venda desse combustível para as forças de segurança e também até já gestionar junto aos comandos da paralisação que, a partir do momento que faltar a ação de policiamento, faltar a ação de segurança, eles também, no seu próprio movimento, vão começar a ter problemas de segurança nos locais onde está tendo os pontos de paradas. Então, eu vejo que é extremamente viável e extremamente útil a toda a população e até mesmo as pessoas que estão lá fazendo o movimento, que pelo menos esse caminhão de combustível que vai abastecer os postos, não só da cidade de Criciúma, mas também as grandes cidades a nível do estado de Santa Catarina, a ter essa permissão de deslocamento, vamos assim dizer, para aquele posto que faz o abastecimento dentro da área de segurança receber combustível. Tudo que foi discutido na reunião será levado ao governo do estado. Nós vamos fazer um relatório, uma minuta do que aconteceu aqui, da avaliação das problemáticas, dos impactos da paralisação dos caminhoneiros na nossa região de Criciúma e vamos encaminhar esta minuta, este relatório ou esta ata para a Central de Gerenciamento de Crises em Florianópolis, porque lá em Florianópolis as tomadas de decisões elas estão sendo tomadas, sendo gerenciadas a partir do que nós das regionais alimentamos de informações. A seguir, ainda sobre a greve dos caminhoneiros, com a falta de combustível, Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma reduz os horários dos ônibus. Com combustível reduzido e sem saber quando o abastecimento será normalizado, a Diretoria de Trânsito e Transportes de Criciúma decidiu diminuir os horários de ônibus. Em uma reunião realizada na tarde de hoje, foi definida algumas mudanças em relação ao transporte coletivo de Criciúma. Vou conversar com a Caroline Zanetti, que vai me explicar um pouquinho sobre isso. Primeiro, Carol, por que foram necessárias essas mudanças aí no transporte? Então, devido a essa paralisação que está ocorrendo no país, a falta de combustível, né, nos tanques de abastecimento das empresas operadoras, né? Então, como uma medida para postergar a paralisação do transporte coletivo, a gente hoje, então, nessa reunião, resolveu racionalizar os horários, né, para poder estender o atendimento o máximo que é possível. Se a gente puder contar um a um aí, então, como é que fica o horário a partir de agora? Hoje já tem alteração? Hoje sim, até às 19 horas nós vamos manter o atendimento normal, até porque muita gente não tem ainda conhecimento do que está acontecendo, né? Então, até às 19 horas a gente vai manter o horário normal e a partir daí, então, a gente já entra com um plano especial de atendimento. A gente, então, do terminal central, a gente vai ter horário a partir das 19h45, 20h45, 21h45 e 22h45, em horários de interbairros e no amarelinho, no troncal. Dos terminais de ponta, então, a gente vai ter troncal, o amarelinho, das 19h30, às 20h30, às 21h30 e às 22h30. E interbairros, às 20 horas, às 21 horas, às 22 e às 23. Sempre de hora em hora, até para o usuário não se perder nessa... Então, de hora em hora, a gente vai ter interbairros e troncal saindo dos terminais para esse atendimento. Então, amanhã, a medida ela vai ser mais forte, né? A gente vai tomar uma medida mais forte. A gente vai atender em horário normal de tabela, que o usuário está acostumado, das 6h30 às 8 horas, das 11h30 às 13h30 e das 16h30 às 19 horas, que são os horários de pico, horário de maior movimento, e o horário de escola, horário de comércio, o horário que a maioria dos usuários utilizam. Então, é horário de tabela, horário normal. Fora desses horários, então, não teremos atendimento. Só o horário final, às 22h45, no terminal central, interbairros e troncal, e nos terminais de ponta, às 22h30, terminal, a linha troncal, e às 23 horas, interbairros.
No fim de semana, como fica a programação? Então, no sábado a gente também vai operar com redução das 7h30 às 8h30, horário normal de tabela, para a pessoa poder se deslocar, ir para o comércio. E depois a gente não tem mais horário, só voltando a 1h, a 1h30, para a pessoa poder voltar, retornar para a sua casa. Então, do Terminal Central a gente vai ter partida às 13h15, Interbairros e Troncal, e dos terminais de ponta às 13 horas Troncal e às 13h30 Interbairros. A partir daí, o transporte coletivo não opera até segunda-feira, quando retorna com o horário de sexta-feira. Se a situação já estiver normalizada, poderemos voltar no horário normal, se não, com o mesmo horário de sexta-feira. Carolina, se não fossem realizadas essas alterações, essas modificações, vocês previam que o combustível acabasse até nesse fim de semana? Então, a gente tinha previsão de até sábado de manhã ter combustível e depois não ter mais combustível, paralisar totalmente o transporte coletivo no município. Outra coisa que foi importante, que a gente priorizou também, foi o transporte escolar, pois as operadoras do transporte coletivo municipal também realizam o transporte escolar. Nessa programação, a gente manteve o transporte escolar também normal. Para a gente encerrar, então, que a população fique atenta nesses horários. Qualquer dúvida pode entrar também em contato com a CTU, tirar dúvida em relação aos horários de ônibus? Exatamente. A Diretoria de Transportes também está atendendo a CTU, né, as operadoras, todos têm essa informação. Também será colocado no site da Prefeitura os horários que vão estar funcionando o transporte coletivo, para que nenhum usuário fique também sem transporte. A gente fez dessa maneira, assim, nos horários de pico, porque mantém o máximo possível a normalidade da pessoa que usa diariamente o transporte coletivo. Ainda falando sobre a greve, desde que iniciaram os protestos, a categoria tenta negociar com o governo federal. O pedido é pela redução do valor do diesel. Ontem, o presidente Michel Temer chegou a pedir trégua dos protestos enquanto seguem as negociações. O presidente Michel Temer afirmou que o governo está atento à questão do preço dos combustíveis. Desde domingo, representantes dos Ministérios da Fazenda, de Minas e Energia e da Casa Civil e o próprio presidente têm discutido alternativas com diferentes setores para encontrar uma solução para o aumento do preço do diesel, que está afetando os caminhoneiros. Desde domingo, nós estamos trabalhando nesse tema para dar tranquilidade, não só ao brasileiro, que não quer ver paralisado o abastecimento, mas também tentando encontrar uma solução que facilite a vida, especialmente dos caminhoneiros. Eu até estou solicitando e pedi que nesta reunião se solicitasse uma espécie de trégua, não é? Para que em 2, 3 dias no máximo nós possamos encontrar uma solução satisfatória para os caminhoneiros e para o povo brasileiro. Sobre as negociações, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, reafirmou junto aos representantes da categoria a decisão já anunciada pelo ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, de eliminação da contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, do preço do diesel. Para compensar a perda de arrecadação causada pela eliminação desse imposto, o governo propôs que o Congresso aprove a reoneração da folha de pagamentos. Atualmente, algumas categorias de empresas não pagam o imposto para a Previdência Social, que corresponde a 20% da folha salarial dos funcionários. Essas empresas pagam um percentual menor de tributos. O ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, explicou por que a compensação é necessária. Nós temos que, ao suprimir essa receita, temos que indicar uma fonte de compensação. A fonte de compensação que foi negociada entre o ministro da Fazenda e o presidente da Câmara e o presidente do Senado era a reoneração. Então, essa foi uma negociação que foi feita, foi uma negociação. Não foi uma imposição, não é condição. A condição é legal. A lei de responsabilidade fiscal é que diz, se você for suprimir essa receita, tem que indicar como é que vai compensar. Na proposta do governo, as empresas de transporte vão continuar livres do pagamento dessa taxa de 20% do imposto para a Previdência, ainda por um período. Quem explicou foi o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Carlos Marum. Ficou claro que os setores de transporte não serão reonerados. Então, não é que os setores estão preservados da negociação que se faz com o Congresso Nacional. Então, tem que ficar bem claro para aqueles que estão nas estradas, aqueles que estão preocupados com essa questão, que a reoneração vai atingir alguns setores, mas não atinge, nesse momento, o setor de transporte.
A seguir, o impacto da alta do dólar no preço da soja. Os produtores estão comemorando. Os produtores de soja estão comemorando a alta no preço da saca. Em relação ao mesmo período do ano passado, o aumento é significativo. Tudo isso tem relação com a alta do dólar e o mercado externo. A alta do dólar impactou no preço do milho, que ainda está no campo, e no preço da soja, que está nos armazéns. A moeda americana subiu 6% no mês de maio, 14,7% no acumulado do ano. Está cotado em R$ 3,72 nesta segunda-feira, o maior valor em 2 anos. Isso e outros fatores externos impulsionaram o preço da soja no Brasil. Quebra da produção na Argentina. A Argentina, que é o 4º maior produtor de soja do mundo, né, e maior exportador de farelo. Temos ainda a alta do dólar e os Estados Unidos, né? Tem um conflito aí entre Estados Unidos e China, que no primeiro momento trouxe uma repercussão bastante negativa para os preços internacionais da soja, mas que neste momento se tornou positivo a partir do momento que os dois países chegaram a um acordo e, por enquanto, congelaram aquele aumento de tarifa que tanto os Estados Unidos faria para a China quanto a China faria para os Estados Unidos. Então a gente já está vendo um aumento também no preço internacional da soja. Quem conseguiu segurar o produto está fazendo bons negócios. Em uma semana, o preço da saca de soja subiu 2,5%. Comparado ao mês de maio do ano passado, a alta é de 27,3%. Em Mato Grosso do Sul, a saca de soja hoje está cotada em R$ 74,18. Segundo o analista técnico do Sistema FamaSul, 40% da produção da safra passada ainda não foi comercializada. O produtor que segurou um pouco a produção, que conseguiu segurar um pouco a produção, tem encontrado grandes oportunidades no mercado neste momento. E ele está aproveitando. Nós temos que a comercialização tem avançado significativamente. No comparativo com a safra passada, nós temos cerca de 8 pontos percentuais de comercialização mais avançada, ou seja, o produtor está aproveitando esse momento de alta nos preços para fechar bons negócios. No entanto, a alta do dólar deixa os insumos da próxima safra mais caros. Essa alta do preço da soja não significa rentabilidade depois, exatamente. Não significa exatamente que haverá rentabilidade, porque o produtor agora ele vai encontrar insumos mais elevados. Grande parte dos insumos são importados, então o que ele está ganhando agora com o preço da soja ele pode perder depois na compra dos insumos. O novo administrador do Hospital Regional de Araranguá deve ser conhecido nas próximas semanas. Confira na reportagem. Os envelopes com a documentação das organizações sociais interessadas em gerir o Hospital Regional de Araranguá e a Policlínica Araranguá foram abertos nesta quinta-feira na Secretaria de Estado da Saúde, em Florianópolis. O próximo passo agora é a análise da proposta de trabalho, que será feita entre os dias 28 e 30 de maio. Já a definição do novo administrador deve sair no dia 1º de junho. O edital de contratação do novo gestor foi retomado no dia 14 deste mês, depois de quase um mês de suspensão para evitar judicialização. Antes da interrupção, 5 organizações haviam mostrado interesse. Desta vez, 3 instituições se inscreveram: o Instituto Aqua, o Instituto Maria Schmidt e o IDEAS, que hoje é o responsável pela administração do Hospital Regional de Araranguá de forma emergencial. A organização social contratada deve executar os serviços de assistência ambulatorial e hospitalar do hospital e também da policlínica, construída pelo governo do estado ao lado do hospital. A análise das propostas levará em consideração o melhor preço e técnica apresentado pelos interessados. O Informe Região vai ficando por aqui. A gente se vê amanhã, se Deus quiser. Boa noite.